E aí, tudo bem com vocês? Coisa boa, todo mundo aqui na hora do almoço. Já almoçaram, pelo menos? Então, estamos com fome unidos. Acho que a gente merecia uma rodada de salgadinho, né? Porque está todo mundo com fome. Bem, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cimento de ionômero de vidro. É um dos assuntos que eu mais gosto de dar aula. Então, mesmo a SDI tendo uma gama de produtos que é legal de trabalhar e que eu gosto de esclarecer, esse é um material que, para mim, é o diferencial deles. Por isso, eu escolhi para trazer para vocês, tá? O principal é a gente entender quando que a gente vai indicar cada tipo de ionômero de vidro. Mas é óbvio que eu também não vou ser tão insensata de falar, vocês têm que ter 5 tipos no consultório, porque essa não é a realidade do mundo, né? Então, a gente tem que ser versátil, mas é legal a gente conhecer a principal indicação de cada um para poder escolher melhor, né? Para a gente poder trabalhar com essa versatilidade a nosso favor. Mas antes da gente falar para que é cada um, eu vou só revisar rapidamente como que é o ionômero, como que é a reação de presa, para a gente lembrar dos cuidados em cada passo, tá bom? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Raquel Passos, eu sou professora na Católica, lá em Brasília, na PUC de lá. E hoje também eu vou dar uma palestra mais tarde na Ultradent, que chama Fake or Facts, sobre clareamento dental. Então, a gente vai falar tudo que é verdade, mentira em clareamento. Se vocês quiserem, estão mais convidados às 4 horas, tá? E em seguida, a gente vai fazer uma brincadeira que chama Ident Quiz, que é super animado. Se vocês quiserem ficar também às 5h30 lá, tá bom? Então, continuando. Vamos falar primeiro dos convencionais, para a gente conhecer esses ionômeros. Ionômero convencional é aquele que a gente está acostumado a trabalhar, que tem presa química, tá? Como que é a apresentação comercial desse ionômero? Ele normalmente vem um pó, que é vidro de flúor, alumínio e silicato. Vamos tentar lembrar dessas 3 palavrinhas, flúor, alumínio e silicato. Por quê? Porque a gente só libera flúor no ionômero porque uma dessas coisas não reage, que é o flúor. Ele fica abandonado na reação, por isso que ele é liberado no final. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas algumas marcas colocam também outros modificadores dentro do pó, para poder ajustar o tempo de trabalho e aumentar a resistência do material, tá? O líquido ele é composto de água e ácido poliacrílico. Algumas vezes também tem o tartárico e o itacônico, por isso que a gente chama de um líquido poliácido, tá? Isso é uma água, né, uma solução poliácida, com vários ácidos na composição. O ácido tartárico tem a função de melhorar o tempo de trabalho do material, para você poder espatular, inserir na cavidade sem correria, tá? E o itacônico é para deixar a viscosidade ideal. Dependendo se eu quero ele mais fluido, eu ponho mais itacônico. Se eu quero ele menos fluido, eu ponho menos. Quando que a gente usa isso? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma cimentação, que eu preciso do ionômero mais fluido. Já no caso de uma restauração, eu preciso dele menos fluido. A gente pode ajustar isso? Não, só a empresa. Por isso que quando a gente compra, ele vem com colherzinhas diferentes para dosar o pó em relação ao líquido. E às vezes até a gota tem tamanhos diferentes, tá bom? Mas isso tudo eu vou mostrar para vocês. As referências da aula estão sempre embaixo, mas se vocês precisarem de alguma delas, vocês podem me pedir, tá? Depois eu mando sem problema nenhum. Reação de ácido-base do ionômero, como que ela acontece, essa presa? Quando a gente junta o pó com o líquido do ionômero, a primeira coisa que acontece é a hidrólise, a quebra na presença de água do vidro, que libera o silicato e forma sílica gel, que vai começando a endurecer o ionômero. E o ânion carboxilato, que está no ionômero de vidro, ele gruda com o cálcio, que é isso aqui, a ação com o cálcio, e forma uma ponte salina. Nesse momento, a gente começa a ter a presa inicial do ionômero, que leva de 3 a 8 minutos, dependendo da marca. Esse é o momento mais crítico da nossa reação. Por quê? Se molhar aqui, desanda o resto. A gente não tem adesão mais, tá? Porque quem faz a adesão química do ionômero é o ânion carboxilato com o cálcio. Molhei nessa hora, ele vai soltar. Então, o mais crítico são os primeiros 3 a 8 minutos, tá? Depois, essa reação vai continuar. E à medida que a hidrólise vai prosseguindo, ela vai liberar, vai dissociar mais vidro e liberar alumínio e silicato. Opa, desculpa. Deixa eu voltar. Volta. Sem desespero. Agora foi. Ela vai liberar alumínio e silicato. E aí a sílica gel vai ficando cada vez mais resistente, tá? O alumínio vai começar a grudar naqueles grupos carboxilatos. E aí ele vai deslocar o cálcio para poder ir formando cada vez mais forte a reação. O que vocês têm que saber disso? Que é nessa fase, depois dos 8 minutos, que ele vai ter a presa final. Só que para ter a presa final, ele demora até 24 horas. Então, nesse caso, quando a gente faz a restauração de ionômero, é legal virar para o paciente e falar: evita morder desse lado, coisa muito pegajosa, tipo aquelas balinhas toffee, que é um inferno.
Todo mundo sabe. Mas dá vontade, às vezes, de pôr no consultório, né? Porque já solta o provisório logo, já cimento e pronto. Mas quando distribuíam isso no avião, eu queria pôr meu cartão, juro. Eu falava, deixa eu pôr o cartão aqui, né? Porque deve soltar algum dente. Aí alguém me liga, né? Quem sabe? Mas então vai continuar tendo essas ligações cruzadas durante 24 horas, que é quando ele endurece por completo, a geleificação final do material, tá? E nesse momento a gente tem certeza que funcionou a nossa adesão química, beleza? O que não reagiu? Eu falei do alumínio, falei do silicato, mas não falei do flúor. Por isso que ele sobra e libera flúor. Não é que foi criado para, é porque ele está lá na reação e não reage com nada. Então ele é liberado no final. E é exatamente por isso que é possível o ionômero de vidro virar uma bombinha de ionômero de vidro. Porque como o flúor pode entrar e sair da reação sem estar aderido em nada, a gente consegue fazer a recarga profissional, que é o quê? O paciente que tem várias lesões de cárie e você restaurou elas com ionômeros de vidro, à medida que ele foi liberando esse flúor, foi diminuindo a quantidade de flúor na restauração. Aí você vai e reaplica o flúor no consultório, ele recarrega e aí ele começa a liberar de novo devagarzinho, tá? E até pouco tempo atrás, quando eu dava essa aula, muita gente perguntava, mas isso é muito pequeno e tal. É pequeno? É, mas tem um estudo que eu vou mostrar para vocês de 2018, que fez diferença em relação a uma resina composta, numa lesão de cárie secundária. O ionômero de vidro está reagindo melhor para não ter cárie secundária do que uma resina composta, que é inerte. Então, isso já é interessante, já é o suficiente para você confiar nisso, né? Já é legal. Então, vale a pena a gente pensar nessas funções que ele tem. Qual que é a diferença, então, de composição dos ionômeros convencionais para os modificados por resina? Por que a gente tem que entender da composição? Para a gente saber como trabalhar com esse material, tá? A composição do líquido só muda uma coisa. Eu começo a ter monômero metacrilato, que é a mesma coisa que a gente tem no adesivo para resina composta, tá? E esses monômeros metacrilatos que vão permitir uma polimerização, beleza? Só que eles só vão ser ativados com os fotoiniciadores do pó. Então, eu tenho fotoiniciador no pó, monômero no líquido, e um ativa o outro para poder ter a presa pela luz, tá? Que é a fotopolimerização. Alguns vão ter partícula de carga para ter mais resistência, para aumentar o tempo de trabalho, e isso vai acabar deixando ele menos sensível à umidade. Então, por exemplo, vocês têm um paciente que tem 14 braços e 22 pernas. Normalmente, criança é assim, né? É difícil, você tem que segurar, tem um mais complicado, um paciente especial, que você sabe que a chance de molhar existe, vamos tentar pensar no ionômero modificado por resina, que ele é menos sensível à reação do que um convencional. Porque no convencional, se você perder a adesão química lá no início que eu comentei com vocês, já era. Não tem outro tipo de adesão. Esse não. Eu tenho uma adesão, além disso, micromecânica, tá? Então, isso é muito interessante. Quanto à apresentação, a gente tem vários formatos, tá? Independente de marca. Que é o quê? A gente tem encapsulado, a gente tem eles pasta a pasta, que são normalmente os que são usados para cimentação. Tem um que é pasta líquido, esse só vem de fora do Brasil, ele é da 3M, Ketac Nano, que ele chama. E tem uns que são pó, líquido, e mais um primer e um glaze ou gloss no final. Então, dependendo da marca e do tipo do ionômero, eu vou ter vários frascos ou menos frascos. Mas não significa que uma marca tem mais, é melhor, outra tem menos, é pior. A gente tem que só saber quando usar isso e quando não usar. A reação de presa do ionômero modificado por resina é um pouquinho diferente. Ela tem, além da reação de ácido-base, que eu comentei com vocês, também a polimerização pela luz. E isso faz com que ela tenha uma dupla cura. Ela endurece mais do que o ionômero convencional, tá? E por isso ele tem mais resistência. E isso é bem interessante, tá? No caso do da 3M, eles têm uma tripla cura. Eles têm também uma polimerização química. Precisa? Faz muita diferença? Não tanto. Mas é muito bom também, o Vitremer, tá bom? A manipulação dos ionômeros pó-líquido, como que ela tem que ser feita? Primeiro, eu tenho que ver se eu tenho todos os materiais, né? Porque tem hora que a gente vai manipular e você esquece um pedaço e sai no meio, é um saco. Então, a gente tem que parar para pensar. O mais importante é o quê? A colher do próprio sistema. Não, eu já sei ver no olho. Não dá certo. Tá? A gente erra a proporção mesmo. Então, a colherzinha tem que ser a do sistema. Aqui está um pouquinho difícil de ver, mas tem escrito 1, 2 pontos, 2, que é o quê? Uma colher de pó para 2 gotas de líquido. Logo que o Riva entrou no mercado, o Riva Light, muita gente ligou na SDI falando, ele não está funcionando e tal, a proporção está errada. Não estava errada, que as pessoas colocavam 1 para 1, porque várias marcas são 1 para 1, né? E ele é 1 para 2. Então, a gente tem que olhar como que é o nosso que a gente está usando. De preferência, a gente vai usar esses blocos de mistura, aqueles que são impermeáveis, são até brilhantes, porque não deixa absorver parte da gota.
Eu já vi várias vezes o profissional pegar esse bloco de mistura, mas aquele que é do hidrocê, que absorve um pouquinho do óleo do hidrocê, ele não é legal. Ele é feito para o hidrocê, porque ele tem que absorver uma parte do óleo que tem, tá? Mas no nosso caso aqui, ele não é bom, porque ele absorve meu líquido. Aí tira a minha proporção. Então tem que ser um bloco de mistura. Pode ser placa de vidro? Pode. Qual que é o motivo que o pessoal pede para não indicar placa de vidro? Porque à medida que você arranha o vidro, começa a soltar partículas de vidro, que é ionômero de vidro. Então começa a reagir. Mas, sinceramente, eu nunca ouvi falar que um negócio deu problema por causa disso. Então, podem usar com consciência tranquila, tá? A espátula, de preferência de ágata, pelo mesmo motivo, para ela não arranhar e tal, em vez de uma espátula metálica. Sendo sincera com vocês, do fundo do meu coração, eu uso bloco de mistura para não ter que limpar a placa, e eu não uso espátula de ágata. Eu uso espátula de metal e nunca tive problema, tá? Mas a orientação geral das bulas é essa. A espátula de ágata não agrega nada, assim como a de metal não prejudica. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? É só uma orientação. Aqui tem da marca GC vários tamanhos de colher diferentes. Estão vendo? Então, às vezes, quando eu vou fazer um ionômero mais fluido, eu uso menos pó e mais líquido. Já no caso de ionômero mais viscoso, eu uso mais pó e menos líquido. Então, esse ionômero aqui é para cimentação e o último vermelho do canto é para restauração. Então, a gente tem que entender que cada colherzinha é específica do seu ionômero, tá bom? Para a gente não ter problema. Meu conselho, compra uma canetinha daquelas de escrever em CD, fininha, e escreve a marca só dele na colher, porque às vezes mistura na gaveta, né? Quando é da mesma cor é fácil, mas tem hora que não é, só para facilitar. E o bloquinho de mistura sempre ser assim, brilhante, né? Impermeável, para não ter problema de perder uma parte do líquido. Eu ponho essa foto, parece que eu estou falando assim, que vocês são burros, mas vocês não são, tá? É porque uma vez um aluno meu arrancou essa tampinha aqui e falou, ela me atrapalhava muito, jogou fora. Aí eu quis matar ele, mas não pode matar. Acho que não mudou isso ainda, né? Então tá, não matei. Mas eu quis, porque isso aqui é maravilhoso, gente. Essa tampinha interna é para você não compactar o pó. E ela já faz aquela função da espátula. E o meu ser humaninho queria jogar fora. Joga fora não, isso é maravilhoso. Ele ajuda a colocar na espátula, tá? E a gente não pode ficar apertando o ionômero para caber mais na colher. A dose é assim mesmo, aerada, com partes de ar no meio. Então, vocês não vão ter problema se usarem ela assim, sem ser perfeitamente uniforme, tá? Na hora de pingar a gotinha, vira o frasco 90 graus mesmo, tá? Para vocês terem 90 não, 180 graus, para vocês terem certeza que a gota é plena. Para não ficar aquela gota mais ou menos, ou tentar medindo a gota encostando. Isso não é legal. Assim como colocar uma gota longe, o que é extremamente comum. Que a pessoa vira e fala, vou pôr uma gotinha longe, que se não der, eu pego ali. Mas aí eu tirei a proporção, tá? Quando ele está bem na proporção certa, ele dá. Se vocês tiverem dúvida de espatulação e quiserem fazer mesmo ao vivo, a gente para ali rapidinho, espatula, eu peço para eles, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente não errar essas coisas que são tão simples. Na bula, sempre vem a cola, de qual é a proporção dele. Alguns vêm na colher, como eu mostrei na do Riva para vocês, outros na tampinha. Por exemplo, o vitromolar é uma colher para uma gotinha. Então, a gente sempre vai ter que ler. E até hoje, às vezes, alguém vira para mim na clínica, lá de graduação, e fala, professora, esse aqui é como? Sei lá, olha na bula, não lembro de cor. Não lembro mesmo. E às vezes muda, né? Então, não é legal nem a gente ficar decorando, porque pode mudar no meio do caminho e você não lembrar. No ionômero de vidro, a gente não espatula, apesar da gente falar espatular por acostumar, né? A gente aglutina, que é o quê? Colocar aos poucos e delicadamente. Se eu colocar espatulando, apertando, que nem a gente faz no fosfato de zinco, eu começo a quebrar o vidro antes dele entrar na reação. E eu preciso dele inteiro, tá? Então, a gente só vai encostar e aglutinar. A gente não vai espatular com força, apertar, espremer, etc. Tá bom? Tem um videozinho de demonstração para facilitar a nossa vida, para a gente lembrar como é que é, beleza? Primeira coisa, sempre chacoalhar o pó. Por quê? Porque o que for pesado de partícula que dá resistência vai para o fundo, igual o suco de maracujá, tá? Então, a gente tem que sempre chacoalhar. Essa é a tampa interna, né, que eu falei para não tirar. Aí pega a colherzinha e dosa. Ah, tem um tiquinho do lado de fora. Fica tranquilo que vai dar certo. Aí, na hora que a gente grava, nada dá certo. Ó, não cai da colher, é sempre assim. Tudo que é ao vivo dá pau, gente. A verdade é essa. Eu sempre fecho depois, porque eu sou o desastre em pessoa. A chance de eu derrubar ele para o lado é enorme. Depois, a gente vira o frasco, 180 graus, e 2 gotinhas. Ficou uma bem pertinho da outra ali. E aí, em seguida, a gente vai espatular. Pode pegar metade e espatular e depois a outra metade. Aquele que a gente divide em várias partes é o fosfato de zinco, né? Que é 1/16, depois 1/8 e por aí vai. O ionômero é metade e metade. Não precisa se preocupar que sempre dá certo.
essa é a hora que você começa a suar. Você fala, não vai dar certo, mas vai. Confie em Deus que vai. Então, é só você continuar espatulando, ou espatulando não, aglutinando devagarzinho, pegando líquido, pó, que vai dar certo. Tem que ter paciência, porque essa é a hora que todo mundo desespera e pega mais uma gotinha, tá bom? Quando você terminar a manipulação, isso tudo está no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem, é fácil de pegar no nosso canal, eu vou pôr no final. Ele tem que ficar assim, ó, uniforme e brilhante. Se ele tiver uniforme, significa que eu consegui incorporar todo o pó no líquido. Ele não posso ver pedacinhos de pó nem pedacinhos de líquido sem reagir. E se ele estiver brilhante, ele está reativo para grudar no cálcio do dente. O ânion carboxilato é reativo e consegue fazer adesão química. Se ele está perdendo a cor, já está começando a ficar opaco, não dá para inserir mais. Vou ter que reespatular, limpar e espatular de novo, tá? E aí a gente pode olhar se tem ponto de fio ou não. Precisa ter? Não, ponto de fio é no fosfato de zinco. Mas pode olhar, fica à vontade. Se você gosta de olhar o ponto de fio, olhe o ponto de fio e seja feliz. Mas não precisa, o ionômero não faz questão de ponto de fio, tá bom? Depois a gente vai fazer a inserção na cavidade. Essa inserção, ela tem que ser feita com Centrix. Aí essa é a hora que todo mundo pensa, tô fora. Mas não faz isso comigo, gente. Me escuta primeiro. A Centrix, ela faz o quê? Ela deixa homogêneo e sem bolha. Se eu insiro o ionômero e bato a espátula assim, só para ele descer, quantas vezes vocês vazaram gesso e bateram o manequim e deu bolha mesmo assim? Vai dar bolha embaixo. Se der bolha embaixo, a gente vai ter um problema. Por quê? Porque dando bolha embaixo é concentrador de tensão. A restauração vai fraturar naquela região, sem contar que não aderiu. Então, o ideal é inserir com Centrix. Ai, mas é caro e é um saco. Eu vou dar uma solução. Mas o ideal é inserir com Centrix, tá bom? Que a gente consegue ter homogeneidade e eliminação de bolhas. Várias pontas de Centrix que a gente pode usar, dependendo da função. Meu conselho para vocês. Essa ponta eu cimento pino com ela sempre. O único cimento que eu uso para cimentação de pino é o 7PP aqui da SDI. Por quê? Ele é igualzinho o 200. É autoadesivo, excelente, custo-benefício ótimo, porque ele é bem mais barato. O 200 é uns 480, ele é 120 e poucos, né? Então, não tem comparação. Essa ponta aqui, ela tem 2 doses dentro. Então, quando eu preciso pôr 7, S-E-T-P-P. P de pato. S-E-T-P-P. Eu mostro para vocês também, se vocês quiserem. Daqui a pouco eu faço sinal para o Daniel, ele traz para cá. Aqui tem 2 doses de ionômeros de vidro, por isso essas marcações, tá? Então, quando a cavidade é grande, ampla, eu preciso de uma boca maior e de mais doses dentro aqui da pontinha. E cada uma delas tem esse êmbolo que é específico, né? E essa outra, ela faz uma curva para facilitar a inserção em, por exemplo, distal de um molar, região que é mais chatinha, tem a ponta mais fina para cavidades menores. E cabe em torno de 2 também porções, 1,5, 2, tá? Se você fizer apertando, você consegue colocar até 3 na do meio, mas fica meio apertado, beleza? Então, dependendo do que vocês vão fazer, vocês vão usar diferentes tipos de ponta para facilitar o trabalho de vocês, beleza? Aqui está um vídeo de como inserir o ionômero na ponta. Por quê? Ah, é uma coisa tão besta. É, mas é que tem formas diferentes de fazer isso que podem facilitar a vida de vocês. Por exemplo, assim, pegando direto da placa, tá? Ou então, pegando na espátula e inserindo direto, como vocês acharem mais fácil. Hoje em dia, a minha secretária é treinada já e consegue fazer isso. Mas eu juro que foi quase um ionômero inteiro para ela aprender. Porque ela errava a proporção, pegava outra gota e eu brigava. E eu ficava assistindo e brigando. Falei, calma, a gente vai conseguir. Porque, gente, a gente foi assim, né? A gente aprende assim e eles têm que aprender também. Então, devagar e sempre. Eu falo com ela que ela está sempre nas minhas aulas. Como exemplo errado, mas está lá. É importante. O importante é ela estar presente. Depois eu insiro na pistola da Centrix, com o êmbolo, não esqueçam, senão vai extravasar. E na hora que sai sem bolha nenhuma. Então, isso é muito, muito bom para a nossa inserção, tá? Sempre vou colocar ionômero além do ângulo cavo superficial. O ângulo cavo superficial é essa margem da minha cavidade. Ele sempre tem que sobrar. Por quê? Para eu ter certeza que eu vou selar ela. Porque é por ela que eu tenho microfiltração, normalmente, e por ela que eu tenho fratura. Então, a região mais crítica que a gente tem é o ângulo cavo superficial. Terminei a restauração, estou tendo um contato justo nessa região. Tira que vai quebrar. É a região mais fina que eu tenho ionômero de vidro. Ponho o contato sempre no fundo da fossa ou na ponta da cúspide do dente, onde é o lugar certo para se ter contatos num dente, tá? Numa oclusão ideal. A gente vai tentar não colocar em vertentes. Isso não só para ionômero, para a vida. Contato oclusal tem que ser no fundo do sulco ou nas pontas de cúspides. Aí tem que pensar só qual cúspide é funcional, qual é não funcional, né? Qual que tem que encostar e qual não tem. Mas isso também a gente consegue conversar depois se vocês precisarem.
Então, eu conseguindo selar completamente em volta, eu tenho um bom vedamento marginal, para evitar uma infiltração. E aí, vou fazer o ajuste oclusal para não ter nenhum excesso, principalmente na margem, na interface desse meu ionômero de vidro, tá? A adesividade química do ionômero, ela é dada por o quê? Por aquela reação que eu falei para vocês, onde o ânion carboxilato gruda no íon cálcio do dente. E na hora que ele gruda, eu tenho uma adesão química. Quando eu tenho modificado por resina, eu ainda tenho maior resistência de união. Por quê? Porque ele tem resistência de união também química dos monômeros metacrilatos, o que é excelente para a gente, ajuda muito, tá? Então, a adesão do ionômero modificado por resina é melhor do que a do convencional, tá? Uma dúvida muito comum é, antes de eu restaurar, eu preciso passar alguma coisa? Lavar, usar clorexidina? Eu preciso fazer alguma coisa no dente ou não? Preparar ele de alguma forma? Sim. É interessante usar um ácido fraco, que é o quê? O ácido poliacrílico. Mas ele não vem no sistema, eu sei, mas é importante usar esse ácido poliacrílico quando vocês forem usar ele com a função restauradora. É uma restauração que vai ficar. Ou quando você for usar como selante, mas aí nesses casos talvez seja interessante usar um ácido fosfórico mesmo, tá? O que vai mudar é o tempo que a gente vai usar do ácido fosfórico. Já no primer, quando ele vem com o primer junto, aí eu vou usar o próprio primer do sistema, mas só nos que vem junto. Os que não vem primer, não precisa de primer. Coloca só o ácido poliacrílico, tá? Que pode variar de 10% a 30% durante 10 a 15 segundos. Lava e aí continua a restauração, tá bom? Então, aplica ele com micropincel mesmo, microbrush ou points, o que vocês preferirem. Depois lava e continua. Se for o primer, eu preciso lavar? De jeito nenhum. O primer, ele tem metacrilato, eu polimerizo. Aplico o primer, polimerizo e continuo minha restauração, tá bom? Tranquilo aqui? Que isso é chato. Eu não queria ter que comprar outra coisa. Posso usar fosfórico? Pode. Essa pesquisa prova isso. Ela é sensacional, super bem desenhada. Desde que você use por 5 segundos. Qual é o tempo de condicionamento normal em esmalte? 30 segundos. Qual é o tempo de condicionamento em dentina? 15 segundos. Independente de ser esmalte ou dentina, quando eu estou falando de ionômero, é só 5. Nada além disso. Então, para fazer restauração em resina, 30 segundos em esmalte, 15 em dentina. Mas quando a gente está falando de ionômero de vidro, é 5 segundos. Por quê? Porque eu quero só descontaminar, só limpar a superfície. Eu não vou abrir os túbulos para inserir, porque isso não vai acontecer. O ionômero não entra no túbulo. Ele tem adesão só química, do ânion carboxilato com o cálcio, tá bom? Quais são as indicações, então, né? O principal ponto dessa aula. Ele tem várias indicações. ART, selante, núcleo de preenchimento, obturador, forramento, base, restauração, cimentação. Nossa, mas tem 1000 ionômeros de vidro. Quando eu uso o quê? Vou mostrar para vocês, óbvio, qual é esse daí, porque a gente está aqui. Mas se vocês quiserem saber de alguma outra marca, eu respondo para vocês, tá? Tudo isso aqui a gente pode fazer com o ionômero, mas é lógico que com bom senso, tá? Vamos pensar. Se eu tenho restauração classe 1 e classe 2, convencional, nada gigantesco e tal, qual será que é o ionômero mais indicado para eu usar nessa situação? O ionômero, por exemplo, quimicamente ativado, o ionômero convencional. Não é o ionômero fotoativado. Esse é o comum. Eu posso usar para restauração classe 1 e classe 2. Tá? Na SDI, ele chama self-cure, que ele tem uma polimerização, né, uma presa química. Ele pode vir tanto pó líquido quanto encapsulado. Eu já falo da diferença do pó para o encapsulado. Tá? Eu posso fazer também com ionômero fotoativado? Sem problema nenhum. O fotoativado na SDI chama light cure. Tá bom? Que é ativado pela luz, né? Cura é presa, presa pela luz. E aí, esse daqui vocês também podem fazer tranquilamente restauração classe 1 e classe 2. Minha preferência pessoal, que eu vou falar para vocês, não tem nada a ver com empresa, tá? Por que que eu uso mais esse Light Cure? Porque ele tem maior resistência. Ele dura mais tempo e é uma adesão um pouco maior. Eu atendo muita criança e muito paciente especial, então para mim facilita muito a minha vida, tá? O fato dele polimerizar também com a luz me acelera o trabalho, então eu gosto bastante dessa opção. Mas se o paciente tem muita lesão de cárie, o meu conselho é vocês colocarem o ativado quimicamente, porque ele libera mais flúor. Então ele é mais interessante para esse tipo de paciente, tá? Mas no geral, esse daqui é o meu carro-chefe do consultório. Quando a restauração é um pouco mais extensa, mais ampla, e você prefere, nesse momento ainda, ir restaurar com o ionômero, por algum motivo, o paciente é difícil, é criança, é idoso, tem pouca carga no dente, não vai ser resina, a gente tem algumas opções também para restaurações extensas. Quais são as opções que eu acho mais viáveis? Ou o fotoativado,
ou o silver, que tem partícula de metal para dar resistência, ou o de alta viscosidade, que chama HV, que ele é menos fluido que os outros. Ele é mais resistente, mas ele é quimicamente ativado, é convencional, tá bom? Qualquer um dos três resolve seu problema. Mas se esse aqui me resolve 2 problemas, por enquanto ele está ganhando o jogo. É mais fácil de eu ter um ionômero mais versátil, tá? Para núcleo de preenchimento, vou fazer um núcleo para fazer uma coroa em cima, ou Monley, ou o que for. Qual será que é o ionômero que é mais interessante para mim nessa situação? Ou o ionômero modificado por resina, ou um de alta viscosidade. Por quê? Porque eles são mais fortes, eles aguentam o tranco. O de metal é bom? Não tanto. A adesão do metal ela é menor. Então, é melhor vocês darem a oportunidade para esses dois. Se depois vocês forem cimentar com algum cimento resinoso a peça final, aí vai com certeza no Light Cure, que ele tem parte resinosa na composição e é melhor a adesão entre eles, tá? Mas os núcleos de preenchimento, em geral, no meu consultório, eu faço em resina composta. É só porque é uma opção para vocês usarem o ionômero de vidro, tá? Uma preferência pessoal mesmo. E outros ionômeros em geral, né, que tenham maior resistência. Então, lembrar, região que você precisa de resistência, por exemplo, núcleo de preenchimento, oclusal, proximal, é sempre bom colocar um ionômero de alta resistência, ou alta viscosidade, ou o fotoativado. Quando eu tenho dente anterior, o mais estético é o fotoativado, porque o outro é muito branco. Então, é legal vocês usarem isso. Você usa em dente anterior em todos os pacientes? Óbvio que não, eu uso muito resina composta. Mas se eu tenho paciente criança, várias vezes eu uso só ionômero mesmo. Em criança, basicamente, eu restauro com ionômero. A não ser que ela esteja grande, o dente esteja permanente, aí eu penso em passar para resina composta. O meu carro-chefe para criança, ou é ionômero de vidro ou resina bulk fill, que eu uso bastante também, não para dente anterior, para posterior, mas eu uso bastante para criança. Facilita muito a minha vida, tá? Então, para classe 3 e classe 4, mais dentes decíduos mesmo, para uma criança menor. Posso usar para classe 5 e na raiz também é muito interessante. O ionômero tem uma adesão melhor na região da raiz do que a resina composta. Então, nesses casos, o ionômero fotoativado ele é uma excelente opção. Paciente geriátrico, né, mais idoso, normalmente tem lesão de cárie em raiz. O ionômero é excelente para isso, tá? A classe 5 é uma opção viável, mas eu ainda prefiro resina composta em classe 5. Opção minha, tá? Mas na região radicular, eu gosto bastante. Com relação ao selante, vocês podem fazer selante resinoso ou ionomérico. Para selantes ionoméricos, a gente pode usar o ionômero de vidro, óbvio, né? A gente não prepara mais para fazer selante hoje em dia, né? Você só faz um ataque ácido na oclusal. Lembrando que a oclusal é esmalte, então a gente vai fazer por 30 segundos, tá? Como se fosse resina composta mesmo. E aí, em seguida, você põe o ionômero de vidro, tá? Pode ser o lutin, que é um para cimentação, porque ele é bem fluido, ou o protect, que foi criado só para isso. O Protect, na minha opinião, é o melhor para selante. Ele tem rosa e tem branco. Se a criancinha gostar de rosa, você pode pôr rosa. Mas a mãe, às vezes, não gosta muito, prefere o branco mesmo. Então, a gente tem as opções. É um selante que foi criado para isso. E se eu tiver o light, posso usar? Pode. E se eu tiver o outro, posso usar? Pode. Só tenha atenção para ver se ele realmente penetrou, porque ele é menos fluido, tá? Passa uma sondinha, vê se foi em todos os lugares que vocês precisavam. Quando eu for fazer um forramento de cavidade, vocês podem usar o ionômero convencional ou modificado por resina. Qualquer um dos dois. Se a cavidade for profunda, eu posso usar mesmo assim o modificado por resina? Sim. Se a cavidade for muito profunda, coloquem hidróxido de cálcio antes. Como é que eu sei que a cavidade é muito profunda? Quando está rosa e a polpa está te olhando quase. Se está muito fininha a distância entre a polpa e o preparo cavitário, vamos colocar primeiro o hidróxido de cálcio para garantir que a gente consegue melhorar isso. Professor, eu ouvi falar que o adesivo autocondicionante não precisa disso, é verdade? Mais ou menos. Por quê? A gente tem no livro do Everton Conceição, tem o livro aí até, que foi publicado no ano passado, em janeiro, um capítulo que foi escrito por mim, por um endodontista e uma patologista, que a gente fez lâminas e descobriu que tinha adesivo autocondicionante na polpa quando estava muito profundo. Então, não é tão interessante, ele passa pelo túbulo, tá? O ideal é a gente forrar mesmo, old school, das antigas, que nem a gente sempre fez, tá bom? Mas é claro que é uma opção de cada um. Para cimentação, eu posso usar ionômero de vidro? Pode. Vocês têm a opção do Lutin Plus, do Lutin, e hoje em dia tem também o Riva 100, que foi lançado para isso. Posso usar? Pode. É a primeira opção? Não. O cimento que tem parte resinosa, ele é superior para a cimentação.
Então, na minha opinião, se vocês forem cimentar alguma coisa, o 7pp, que eu falei para vocês antes, ele é a melhor opção para cimentação, que também é um ionômero de vidro modificado por resina, mas ele é para cimento mesmo, tá bom? Esses daqui eu acho eles um pouquinho menos resistentes. Então, a gente usa mais o outro. Opa, esse slide está fora do lugar, desculpa. Para fazer a técnica do ART, qual que eu vou usar? Quando ela foi criada para usar com de alta viscosidade, o HV, tá? Mas ele é químico. Então, muita gente não faz o ART clássico, faz o ART meio modificado, já faz com ionômero fotoativado. Por quê? Para ficar prático. Não tem problema nenhum, pode fazer. É como vocês acharem melhor. O que foi criado para isso foi o de alta viscosidade, mas não faz tanta diferença assim. O que é o ART? É uma técnica minimamente invasiva que eu vou remover a lesão cariosa com instrumento manual, evitando usar motor. Só dentina infectada, não a afetada. Como é que eu sei se ela é infectada ou afetada? É assim, todo mundo está com fome, não tá? Então imagina um sorvete que você acabou de tirar do freezer. Duro, difícil, saindo em lasca. Essa dentina não é para tirar. Agora imagina um mousse de chocolate, imaginaram? Bem molinho, bem fácil de remover. Essa é a dentina que é para sair. Enquanto ela tiver em consistência de mousse, pode tirar. Começou a ficar resistente, você tem que fazer uma forcinha para tirar? Para, que essa dentina é só a afetada, ela pode ficar. Ela tem cárie nela, mas uma vez que você conseguir selar completamente e vedar, não vai ser um problema, tá bom? Podem ir tranquilamente, não tem que passar nada, clorexidina, não sei o que para matar, não sei o que, precisa de nada disso, tá? Vai com fé que dá tudo certo. Não é muito comum utilizar anestesia local para esse tipo de técnica. O ionômero que é usado é de alta viscosidade e depois eles só fazem pressão digital, só apertam com o dedo mesmo com a luva ou com uma tira de poliéster para poder selar as margens. Para mim, isso é uma técnica raiz. Eu acho legal para você fazer numa comunidade que você precisa e tal. No consultório, no dia a dia, é o que eu mais uso? Não, eu faço ionômero com ionômero foto, eu uso broca para abrir e enxergar tudo. O meu dia a dia, eu simplifico o que eu preciso. Mas eu gosto de me ater bastante a essa remoção da dentina infectada e não a afetada para eu poder tentar segurar o máximo de dentes possível e tenho bons resultados, tá? Mas é só uma técnica para vocês conhecerem. E é legal porque o Joe Franken, ele fez uma reavaliação dos ARTs depois que ele criou 25 anos depois. E olha o que ele descobriu, que o ionômero de vidro está sobrevivendo por mais de 10 anos, gente, em classe 1. Isso é ótimo. Quantas restaurações eu já fiz em resina que duraram menos que 10 anos? Entendeu? Então, fazendo bem feito, o negócio funciona. E ele viu que as restaurações de uma face, elas têm melhor sobrevivência que as de múltiplas faces, o que a gente também vê. Qual restauração mais falha no consultório? Classe 2, classe 3, classe 4, quando tem várias faces. As de classe 1, elas duram a vida inteira, normalmente, né? Então, é o que é mais fácil de fazer, mais fácil de selar. E esse artigo é bem legal, é de um professor lá de Brasília, o Leandro Hilgert, está até dando aula por aí também, que eles pegaram dentes decíduos e acompanharam essas restaurações. E comparando amálgama com o ionômero de vidro de alta viscosidade. E olha o que eles perceberam. Que muita gente fala, o amálgama dura muito mais. Não. Eles perceberam que o ionômero de vidro é semelhante ao amálgama em durabilidade. É porque a gente está vendo amálgama há muito tempo. Agora, o ionômero bem feito, de qualidade, podem ter certeza que ele dura. O difícil é fazer ele bem feito de qualidade. É o isolamento, que é super difícil, que nem sempre dá para ser absoluto. É a posição da matriz, que nem sempre chega onde a gente quer, né? Então, a gente tem mais dificuldade na técnica do que o material não funciona, tá bom? Existe um kit sortido, eu não sei se eles trouxeram esse ano para o CIOSP, mas esse kit sortido tem um pouquinho de cada tipo de ionômero. Ele é excelente, vale super a pena. O que eu compro no meu consultório? Eu compro só o fotoativado. Raríssimas vezes, quando eu preciso, eu compro um químico ou outro. Mas não é o meu comum. O meu carro-chefe é o fotoativado, porque ele simplifica os meus procedimentos, tá? Mas é como eu trabalho, né? O que a literatura científica tem a dizer sobre tudo isso que a gente conversou, né? Em que pé estamos? A biocompatibilidade do ionômero, ela existe por quê? Porque o ácido poliacrílico, ele não consegue entrar nos túbulos dentinários. Como ele não entra no túbulo, não dói. Por isso que ele é biocompatível, por isso que ele não agride. Diferente de um adesivo que entra, diferente do ácido fosfórico que entra, tá? Por isso que ele consegue fazer isso. E ele ainda faz o contrário, ele precipita o cálcio, que é para poder grudar no ânion carboxilato e ter adesão. Então, assim, ele acaba selando os túbulos, o que é excelente, tá? Ele tem liberação de flúor, como eu falei para vocês, ela é maior nas primeiras 24 horas, mas dura até por 48 horas ou mais. Os convencionais liberam mais que os modificados por resina, e eu posso recarregar essa liberação de flúor
fazendo aplicação no consultório, não tem problema nenhum. Qualquer tipo de gel de flúor, pode ser o gel, pode ser espuma, pode ser a própria pasta de dente, tudo isso ajuda, tá? Não precisa se preocupar, qualquer forma de flúor consegue fazer essa recarga. Como que ele reage em relação à expansão térmica? Ele expande o mesmo tanto que a dentina. E bem próximo do esmalte, mas se tiver um amálgama perto, eu não posso fazer um reparo com o ionômero, porque o amálgama vai trincar meu ionômero, ele vai fazer força em cima do ionômero. Então, o reparo não é tão interessante que o ionômero, mas ele, como restauração, ele expande o mesmo tanto que o dente, contrai o mesmo tanto que o dente, o que é ótimo, tá? Que não deixa de ter espaço na restauração. Resistência mecânica. Esse é o artigo que eu falei para vocês no início da aula, ele é de 2018, super recente, e é um dos melhores artigos que a gente tem para comparação. Por quê? Que é uma revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? Revisão sistemática é você pegar todos os trabalhos sobre um assunto e comparar o resultado de todos entre si. Meta-análise é você fazer estatística em cima disso e ver se aquilo é relevante ou não. Ou seja, o melhor tipo de trabalho que existe é isso aqui, revisão sistemática com meta-análise. E olha a conclusão dela, que sensacional. Os ionômeros apresentam desempenho similar com relação ao percentual de falhas, adaptação marginal, pigmentação marginal e manutenção de anatomia comparado com a resina composta. Então, ele é tão bom quanto, quando bem feito. Exceto para a lesão cariosa reincidente, que o ionômero foi melhor. Mas o que saiu melhor de todos eles foi o ionômero modificado por resina, feito com isolamento absoluto. Óbvio. Dá para isolar absoluto sempre? Não. Mas sempre que der, tentem fazer o absoluto, porque vocês vão ter resultados superiores, tá? Mas é a opção que tem maior durabilidade. Com relação à estética, a gente comentou rapidinho que os ionômeros modificados por resina são mais estéticos, têm opções de cores e tal. Mas o convencional, hoje em dia, ele melhorou um pouco a cor também. Dependendo da marca, ele não é brancão parede, né? Ele é um branquinho. Quebra um galho. Para um posterior, vai bem. Só que o problema do ionômero é que, com o tempo, às vezes, ele sai de um branquinho para um marronzinho. Ele vai ficando escuro. Então, a gente tem que saber proteger logo que a gente faz a restauração para evitar também essa pigmentação, tá? E uma dessas formas de fazer a proteção é a gente passando vaselina mesmo, no final do procedimento. Tá? Depois eu vou mostrar as outras. Uma desvantagem que a gente tem na utilização do ionômero modificado por resina, que é meu queridinho, é que ele contrai um pouco, ele tem resina. E por ele contrair um pouquinho, às vezes ele pode desadaptar a margem. Então é legal eu chamar esse paciente depois de uns 6 meses para ver se a margem dele está pigmentada. Se ela tiver, eu vou passar uma sonda e vou ver se não tem nenhum buraco. Porque só pigmentar não é um problema. Agora, se tiver uma cavidadezinha, aí eu vou realmente tirar e refazer a restauração. Posso grudar um no outro? A adesão não é muito boa de um ionômero velho com um novo. Pode tentar, mas normalmente não fica 100%. Tá? O ionômero pode sofrer 2 processos. Imbebição, que é ganhar água do meio, e cinérese, que é perder água para o meio. O que significa isso? Naqueles primeiros 3 a 8 minutos da presa inicial, se eu tiver um isolamento relativo e o paciente deu aquela mexida e molhou com a língua, ele sofre embebição, ele ganha água, ele fica estufadinho. E aí, na hora que você passa a espátula, ele começa a esfarelar. Já viram isso acontecer? Essa situação é que ele sofreu embebição, ele ganhou água. Tá legal tirar e fazer de novo. Quando ele sofre cinérese, ele fica desse jeito. Ai, desculpa, tá 2 slides depois, vai aparecer. Parece o Sertão Nordestino mesmo, ele fica todo trincado, tá? Quando que ele sofre cinérese? Quando eu venho em seguida e fico jogando jato de ar. Ou quando eu pego e deixo no isolamento absoluto e esqueço o paciente lá um tempão, em vez de deixar só até 8 minutos. Então, a gente tem que ter atenção com tudo isso, tá? Porque senão ele sofre a perda de água também, que não é interessante. Ou se eu usar um motor e aquecer também, ele começa a perder água para o meio. A proteção do ionômero de vidro pode ser feita com adesivo de restauração de resina mesmo, tá? O adesivo e polimerizar. Esmalte de unha, esse esmalte da Risqué, transparente, base, esses negócios mesmo. Verniz cavitário, que é o Cavitine, tá bom? Não é verniz de flúor, é o Cavitine. Verniz de flúor é outra coisa. Gloss que vem no sistema, algumas marcas têm. Esse daí tem o Riva Coat, né, que é um coat, é uma proteção de superfície. E os selantes de superfície em geral, selantes de resina. Qualquer uma dessas coisas protege. Fora a maravilhosa e linda do Brasil, que é a vaselina, né? Barata, todo mundo tem no consultório, prático. Eu uso muito vaselina. Quando fica dentro da cavidade como forramento, eu ponho um adesivo. Se não, se é para fora, como restauração, vaselina. Tá? Normalmente é o que eu costumo fazer no consultório. Por que eu faço isso? Baseado nesses estudos que eu vou mostrar para vocês, que são bem velhinhos até. Um é de 2014, acho que é 2008. É bem antigo. Opa! Porque eles mostraram o quê? Esse primeiro mostrou que a vaselina, o esmalte de unha e o verniz foram semelhantes. Tanto faz qualquer um que você colocar. Já nesse segundo, eles mostram que eu tive menos formação de biofilme quando eu uso adesivo.
Então, o Streptococcus mutans gruda menos quando tem adesivo. Por quê? Porque escorrega, né? É muito mais difícil para ele. Mas, nesse outro daqui, ele mostra que a vaselina atrapalha menos a liberar flúor. É por isso que eu gosto da vaselina. Falei, putz, eu não quero atrapalhar, eu quero a liberação de flúor, né? Já nos modificados por resina, não faz diferença. Então, se meu ionômero é convencional e eu preciso dele para liberação de flúor, usem vaselina. Agora, se ele ficar dentro da cavidade, se eu colocar vaselina, eu não tenho adesão. Então, uso adesivo, tá bom? São as melhores opções que a gente tem. Aqui, ó, o sertão nordestino que eu falei para vocês, quando sofre cinérese, tá? Então, quando ele fica assim, ó, parecendo todo trincadinho, sofreu cinérese, perdeu água para o meio, ele começa a fraturar em vários pedacinhos. Então, não é tão interessante, tem que remover também, beleza? Então, o ionômero modificado por resina, ele tem várias vantagens, que são maior resistência à compressão e à tração, que é quando a gente puxa, né? A dureza é maior, a estética é melhor, resiste mais aos desgastes e tem estabilidade na hora de expandir e de contrair. Ele é bem interessante em relação ao convencional. E qual que é a diferença, então, de eu usar pó líquido, pasta a pasta ou encapsulado? Por que escolher por um ou por outro? Alguém aqui é odontopediatra? Um monte, ótimo. Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu descobri que tempo é dinheiro mesmo, né? Tipo assim, se você tem que correr, sempre tem um paciente lá fora. Se o menino não ajudar, a vida não anda. Se a secretária não for boa, a vida não anda. E aí eu descobri que espatular ionômero me dava muito trabalho. E eu comecei a usar encapsulado. E foi aí que eu fui estudar o encapsulado. O que é o ionômero encapsulado? Ele vem assim, ó, bonitinho demais. É uma dose única. Eu não posso ir lá, ativar a cápsula e guardar para usar semana que vem. Nem em outro paciente, nem no mesmo, tá? Nem depois de 8 minutos ele já começou a tomar presa, então não é legal. Eu preciso de um oscilatório qualquer de 4.000 oscilações por minuto. Vocês têm aqueles amalgamadores antigos que a gente usava? É a mesma coisa, qualquer um desse. Ah, eu não tenho, eu não queria ter que comprar porque é caro. É verdade, é caro. Para de filmar. É verdade, é caro, mas vocês podem comprar no Mercado Livre. Tá? Tem no Mercado Livre, OLX, um monte vendendo. Tem gente vendendo por R$300, gente. É muito barato. Hoje em dia é uns 2 pau para comprar isso. O aplicador, que serve como se fosse a seringa Centrix. E o mais legal é que ele já vem com a ponta da Centrix nele mesmo. Então, você não precisa colocar. O que tem aí dentro? De um lado tem pó, tem uma película fininha de papel. E do outro lado tem o líquido. Na hora que você aperta essa cápsula, ele mistura um com o outro. Então, a dose você já não vai errar, o pó e o líquido. Aí ele vai e mistura para você no oscilatório. Depois que ele misturou, vocês não vão errar a manipulação. A inserção não vai errar porque ele tem a ponta da Centrix. Entenderam que facilita a vida? É por isso que eu comecei a usar só isso. Hoje em dia eu só uso encapsulado, tá? Os encapsulados têm de todos os tipos que eu falei para vocês. Tem o de cimentação, tem o de restauração modificado por resina, tem o de restauração convencional, o de metal e o Protect, que é para selante. Todos eles existem encapsulados também. Tem um negocinho de apertar a cápsula, besteira, vocês podem apertar contra qualquer superfície rígida, mas existe. Aí ele só serve para apertar para você, mas também não precisa. E aqui é um vídeo demonstrando como que a gente vai usar isso. Eu pus 2 cápsulas só para mostrar o quanto que eu vou apertar a cápsula, tá? Aí eu pus no apertador só porque estava fazendo o vídeo para a empresa mesmo, mas vocês podem apertar na mão mesmo, não é tão difícil não. Depois que apertar, ela tem que entrar esse tanto. Não precisa atravessar, mas também não pode ficar tão para fora. Aí eu vou colocar no meu amalgamador ou no meu oscilatório qualquer, tá? Na SDI chama Ultramate. Ele vai ficar lá espatulando para mim, né? Aglutinando esse material. Acabou os 10 segundos. Eu vou remover. Isso aí tudo a secretária faz, maravilha, né? Não tem nem como errar. E vou encaixar no meu dispensador, né? No meu aplicador. Vou apertar 2 vezes e só na terceira começa a sair o ionômero. Nossa, tá tão claro. Aí. E ele sai sem bolha, sem nada. Então é uma maravilha. De coração, vale super a pena. Isso aqui é melhor até que Botox. Tá bom, não é tão bom assim também, né? Mas, ó, vale super a pena. E aqui tem um artigo que é bem legal, que inclusive tem o Joe Franken, que ele fala que os ionômeros encapsulados, ele percebeu que tem maior resistência à tração, flexão, compressão e maior durabilidade no ART. E nas resinas em geral, e nas restaurações em geral. Por que ele percebeu isso? Porque a gente não erra na manipulação, na dose nem na inserção. Se a gente não está errando em nada disso, é muito mais fácil dar certo, né? É óbvio. E ele mesmo fala na discussão desse artigo, que é super legal, é que se ele soubesse disso há 25 anos atrás, ele teria restaurações com mais sucesso. Então, é bem interessante para a gente, né? Tem também os pasta-pasta e o pasta líquido, que podem ser usados normalmente para cimentação.
Vamos falar de dinheiro, porque eu sou sincera, a gente tem que falar essas coisas mesmo, tá? Quanto que sai para eu comprar? Não sei se o preço está exato, porque eu olhei no site da Kremer, mas deve ser algo parecido disso, tá? Um ionômero desse, pó líquido, ele tem 25 doses. E ele custa mais ou menos 157, por aí. Cada dose sai por R$ 6,28. A ponta da Centrix, cada uma é em torno de R$ 3,50. Você gasta em cada restauração R$ 9,77. Considerando que você já tem um aplicador de Centrix, aquela pistolinha. Já o ionômero em cápsula, ele custa R$ 301,88. A caixa com 50, o dobro de doses. Então, dá na mesma ali. Cada dose sai por R$ 6,03, não muda tanto. Só que aqui você investiu uma vez no Ultramate ou no seu amalgamador que você já tem, ou no do Mercado Livre que você comprou uma coisa assim. E o aplicador é quase o mesmo preço desse outro. Então, sinceramente, e vocês não vão ter que repor nem nada de ponta. Sinceramente, eu acho que o custo-benefício vale. Desde que você tenha o manipulador ou compre um com preço legal. Porque não é muito fácil comprar um de 1.600, eu sei, tá? Então, eu acho que vale bastante a pena, pelo menos, avaliar a possibilidade, tá? Eu não sei se vocês conhecem o Ident. O Ident é um Netflix de odontologia, uma plataforma de cursos online, tá? Para quem não conhece, vale super a pena conhecer. Hoje em dia, eu estudo basicamente por aqui. Eu não fico indo muito para congresso, a não ser para dar aula, porque eu não tenho tempo, infelizmente. Mas olha que legal. Tem várias aulas, igualzinho Netflix mesmo. Aí você pode começar, terminar depois, assistir outros temas. Pode fazer pergunta para o professor, perguntar como ele fez. Pode solicitar aula, tipo, ele fez uma aula teórica. Poxa, eu queria um hands-on disso. Professor, você grava um hands-on disso? Aí a gente vai chamar o professor e gravar o hands-on, como vocês quiserem, tá? É para o dentista, desde aluno de graduação até a gente que está estudando até hoje. Tem isso tudo separado, tá? É bem interessante mesmo. Meu conselho para vocês é um congresso online diário, né? Do que você está a fim de ouvir, que é bem mais interessante. Esse link aqui, eu não podia estar liberando, mas fotografa agora rápido, porque esse link ele é mais em conta. Eles me pediram para liberar um outro link que o desconto é menor, mas eu furtei, então não conta, tá? Finge que vocês pegaram antes. Esse link vocês vão ter 50% de desconto no primeiro ano, se eu não me engano. Desculpa, eu volto. 2, 3 e já. Foi? Porque tem 50% de desconto no primeiro ano. Mas não é tão caro. Eu acho que a mensalidade dele é R$ 60,00 e com 50% sai 30. É bem em conta, para você poder estudar sempre, a hora que você quer, né? Pode ser pelo celular, iPad, computador, o que for. Esses são os meus cursos do Ident. Lá no Ident eu tenho aula de ionômero, tenho de adesão. Meu conselho é para vocês assistirem de adesão, que ela é bem legal, a minha aula favorita. E tem de muitos outros assuntos. Tem assunto para graduação e tudo, tá? Esse link eu acho que tem um desconto menor, o outro está melhor, beleza? Aqui estão os meus contatos. O meu Instagram é esse, pessoal, e o meu e-mail. Se vocês quiserem qualquer artigo, qualquer pergunta, o que for, pode mandar. Ali do lado tem o canal da minha equipe, lá de Brasília. Tem o e-mail, o Instagram, o Facebook e o YouTube. O YouTube tem as nossas aulas bem pequenininhas, de 5 minutos. Não é que nem o Ident, que tem a aula completa. Mas ajuda. Às vezes você está com problema com uma resolução rápida, você entra no YouTube rapidinho e tira dúvida. Mas é bem legal. O Instagram, a gente põe dicas diárias de procedimentos que a gente apanha. E aí eu acho que vocês também devem apanhar em alguns, então é legal. Mas o meu pessoal não tem nada, gente, nada de útil, tá? O pessoal é pessoal mesmo. É só porque se alguém precisar falar comigo, às vezes eu sei que é mais fácil de mandar uma pergunta ali, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom?